Gente, hoje, como meu marido falou, vir à casa de Deus é dia de festa, amém? Deus quer sempre, todas as vezes que você vem à casa de Deus e busca algo novo, Deus tem revelação para te dar, amém? Fala, Deus tem revelação para mim no dia de hoje. Deus tem revelação para mim nesse tempo, nesse ciclo que eu estou vivendo de vida. Deus tem revelação para me dar. E toda revelação, ela gera uma transformação. Amém, queridos? A revelação, ela não é dada apenas para você ter conhecimento. Mas a revelação, ela é dada para que você coloque em prática. Existe uma parte que Deus contribui e existe uma parte que você precisa fazer. Então a transformação, ela vem da prática da revelação. Você se compromete a sair daqui e colocar em prática os ensinamentos que Jesus deixou para você. Os ensinamentos que a palavra de Deus tem para a sua vida. Nós somos chamados a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva de leitura bíblica e de aprender de Deus, ela muda. Amém? Tem muitos aqui que estão aprendendo a ler a Bíblia. Tem muitos aqui que estão entrando agora na nossa igreja, na nossa terra. Seja muito bem-vindos. Ler a Bíblia é muito bom, mas ela requer uma disciplina. Por quê? Porque nós não temos esse hábito. Nós não temos essa prática. Mas nós precisamos de um amigo, que é o Espírito Santo. Ele revela a nós o que o Senhor quer falar conosco. E se dedique a ler a Bíblia para conhecer o autor dela e não para conhecer um livro. Muitas pessoas se dedicam em conhecer a Bíblia para expelir, para colocar o conhecimento bíblico. E conhecer a Bíblia é muito bom, mas mais importante do que você ter um grande conhecimento bíblico é você, através da Bíblia, conhecer o autor do livro. Amém? Conhecer o seu Pai, o seu Criador. Porque à medida que você conhece Ele, você conhece a sua origem. À medida que você conhece a Ele, você conhece a sua identidade. E você conhece o propósito para qual foi chamado. E é isso que te faz permanecer e prevalecer na caminhada. Quando você começa a conhecer o seu Pai, você começa a entender por que Ele te criou, o projeto de tudo isso, e você começa a perceber, ei, existe um padrão a ser seguido, e o padrão não é corrompido como qualquer outra pessoa que eu já me decepcionei nessa vida. O padrão é reto, amém? Deus me fez nova criatura, uma nova natureza. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Nós estamos numa campanha esse mês de julho, unção da sabedoria. Toda a nossa terra está falando sobre isso. E agora, nesse mês de julho, nós temos um momento muito especial na nossa igreja, que nós chamamos da nossa conferência. Onde toda a igreja se reúne para receber de Deus, usando pelos nossos profetas, uma palavra profética para os próximos 6 meses do ano. São palavras de revelação, palavras proféticas, que quando o momento da dificuldade vier, o momento da adversidade vier, você tem uma palavra de sabedoria que foi lançada sobre a sua vida. E você precisa guardar ela. Então, a partir de quinta-feira, nós vamos começar o nosso Sara Conference. Isso é um movimento que nós fazemos todo ano e com a pandemia nós diminuímos a proporção, mas nós não deixamos de fazer. Amém? Então, na quinta-feira será online. Você que tem interesse, me pede o link depois, eu vou estar passando para você. Na sexta-feira será presencial e online aqui na igreja, somente à noite. E no sábado, presencial lá no Recreio dos Bandeirantes, na nossa igreja sede, na nossa igreja mãe. Amém? Amém? Oi, pastor? Sexta-feira, às 20 horas, aqui. Amém, queridos? Então, assim, não venha de qualquer jeito. Venha com propósito. Venha buscar, Senhor, qual o segredo o Senhor tem para revelar para mim nesse final de semana? O que eu preciso vencer?
Quais são os gigantes que eu preciso romper na minha vida? Quais são as áreas? Senhor, eu preciso de uma palavra de sabedoria, de direção. Amém? O nosso Deus é um Deus de infinita sabedoria. Deus é a fonte de toda a sabedoria. E Ele vê aquilo que eu e você não conseguimos ver. Porque Ele sabe o fim e o início de todas as coisas. Amém? Então, ao invés, existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus. E o nosso grande desafio é viver a sabedoria que vem do alto. É buscar essa sabedoria. Por isso que a leitura da palavra ela é importante. Por isso que você conviver com o corpo, estar em comunhão com o corpo de Cristo é importante. Porque a sabedoria vai haver um fluir. Amém? Glória a Deus. Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu vou tentar ser bem breve, que o culto hoje tem muitas tarefas. Mas eu quero lembrar vocês que no mês passado nós tivemos o desejo e a direção de Deus de ensinar vocês, estimular vocês, inspirar vocês a servir, a se envolver de alguma forma em servir outra pessoa. Amém? Nós pregamos isso todos os domingos, nós pregamos isso nas células, e a nossa oração, a minha e do pastor, é fazer com que mais pessoas despertem os talentos e os dons que Deus colocou no coração dentro de vocês. E vocês coloquem isso à disposição do reino de Deus. À disposição do reino, à disposição da igreja, à disposição dos colegas do seu trabalho, à disposição dos colegas da sua faculdade, da sua escola. Eu não sei aonde você passa, mas aonde você passar, a palavra de Deus nos mostra e nos incentiva a servir pessoas, a parar de olhar para os nossos problemas e parar de olhar só para nós mesmos e colocar uma semente da bondade, do amor, da paciência, da mansidão na vida de alguém. E tenha certeza que ainda que você não veja o fruto, lá na frente você verá. Amém? Então o tema da minha mensagem hoje é segredos de um servo. E à medida que eu vou falando, você vai entendendo tudo que eu quero falar hoje. Espero e oro para que o Espírito Santo revele isso ao seu coração. O texto base que nós vamos ler está em 1 Samuel, capítulo 23. Vou falar sobre Davi, um homem que tinha um coração de... 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus... Obrigada, irmã Regina. Deus abençoe. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. Levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal. Eu pulei? Não, 5, 6. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem a Davi e a seus homens.
Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então hoje nós vamos falar sobre essa passagem na vida de Davi. E para você entender melhor, para quem está chegando agora e ainda não conhece a vida de Davi, Davi aqui nesse momento, ele já tinha, sido o grande guerreiro, derrubando Golias, destruindo Golias, derrotando os exércitos dos filisteus. E como prêmio, Saul prometeu dar casamento à sua filha. Ou seja, Davi foi ali virado herói de Israel. E ele virou também genro de Saul. Ele frequentou o palácio, passou a ser homem de confiança de Saul nas guerras. Ele era tão íntimo que Jonatas, filho de Saul, fez uma aliança com Davi. Ou seja, enfim, a vida de Davi, que era esquecido por sua família, um improvável, um renegado, começava a dar certo. Ele estava fazendo o que ele gostava de fazer, o que ele tinha talento para fazer, porque ele nunca foi um homem de ter medo de guerras, muito pelo contrário. Davi sempre foi guerreiro, esse era o talento e o dom dele. E estava tudo indo muito bem. Ele tinha sucesso e plenitude naquilo que ele fazia. Tão grande, que o povo de Israel começou a reconhecê-lo como um grande líder. Apesar dele ainda não ter sido consagrado rei nessa época, porque o rei era Saul, ele já sabia que sobre ele existia essa promessa. O profeta já tinha consagrado ele a isso, o futuro rei de Israel. Só que, mais que de repente, a vida de Davi vira de cabeça para baixo. Saul, aquele homem que ele serviu, em que ele ajudou, passa a persegui-lo. Passa a buscar a morte de Davi. Aquele homem que ele se dedicou, que ele sacrificou, que ele serviu, passa a ser o seu inimigo. E Davi ali, ele teve momentos de muito crescimento, mas também de muitas angústias. Nesse momento ele corre para a caverna de Adulão. Ele se refugia, ele se esconde, ele sozinho deixa a família e vai sozinho para a caverna, fugir da morte, fugir da perseguição. E aí o que acontece no capítulo 22? Quem vai ao encontro de Davi? Os endividados, os menos favorecidos da sociedade, os renegados, os improváveis. Quando Davi vê, ele estava passando por uma perseguição. Ele era, aquele excluído da sociedade. E as pessoas, eu não sei porquê, talvez por identificação ou porque reconhecia nele já a liderança, não quero entrar nesse mérito, mas começaram a procurar Davi na caverna, dentro da caverna. E assim somos nós muitas vezes. Muitas vezes a nossa vida está indo tudo certo e de repente vem um revés, vem um temporal, vem uma tempestade, onde nós queremos fazer o quê? Se esconder numa caverna. Entrar numa caverna, não ver ninguém. Muitas das vezes nós fazemos tanto, servimos tanto, nos decepcionamos, que não queremos mais ajudar ninguém. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Eu, o pastor, qualquer pessoa, porque nós somos humanos. Nós sentimos
a pressão, nós choramos, nós sentimos dor, nós temos vontade de desistir. Mas eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo sobre essa passagem. E eu creio que Deus não falou só comigo, Deus falou com vocês também. Porque eu tenho visto muitas pessoas cansadas de servir. Muitas pessoas paralisadas no serviço. Pessoas com talentos incríveis. Mas por causa de tanta decepção, justificativas louváveis, boas. Quando eu sento com cada um, eu percebo. Mas eu quero te mostrar algo que Davi entendeu. Amém? Então era sobre isso. Davi lá no 22 estava com 400 homens falidos, endividados, improváveis, cheios de problema, e ele com o problema dele para resolver. E ele deve pensar assim: meu Deus, eu estou parafraseando, tá? Eu estou todo cheio de problema. O que esses homens estão vindo atrás de mim? O que Deus tem para mim? E aí no 23 acontece o que eu li para vocês. Davi descobre, percebe, ele tem a notícia que a cidade de Keila, que era próxima a ele, ia ser invadida pelos filisteus. Ele já tinha lutado com os filisteus. Ele sabe como é que era o exército dos filisteus. E ele sabia que certamente aquela cidade seria dizimada pelos filisteus. Mas Davi, ele tinha o que dentro do coração dele? O talento de ser guerreiro. Ele tinha o dom de ser guerreiro. Querido, eu não sei, mas todos nós, quando nascemos, Deus colocou para você, dentro do seu coração, no seu interior, um dom, um talento que é seu, amém? Ninguém pode copiar, ninguém pode tirar. Isso nasceu com você, e isso nasceu com Davi. E aquilo, por ele ter esse talento, esse chamado para a guerra, aquilo incomodou ele. Ninguém pediu para ele se meter na guerra de Keila. Pediu? No início? Não, aquilo incomodou. Mas a primeira coisa que eu quero dividir com vocês da vida de Davi, amém? É que Davi, apesar de ser talentoso na guerra, apesar de ter conhecimento disso, ele não confiou na sua sabedoria. Ele não confiou no seu talento, ele não confiou na sua força. A palavra de Deus fala que ele primeiro busca ao Senhor. Amém? Primeiro ele busca Deus. Apesar dele saber que ele era bom naquilo que ele fazia, que Deus, em todas as batalhas que ele enfrentou, Deus garantiu que esteve com ele, mas para aquela batalha em específico, ele buscou sabedoria de Deus. Queridos, as batalhas se levantam na nossa vida para nos fazer mais dependentes dele. Amém? Cada batalha que Deus levanta na sua vida é sinal que você venceu a última. E se Deus te deu sabedoria para vencer a última, o mesmo Deus pode te dar sabedoria para vencer essa que você está enfrentando hoje. Mas não queira entrar numa batalha nova, num processo novo, com as armas velhas, com as estratégias velhas, porque Deus não trabalha assim. E Davi entendia isso. Davi foi lá e perguntou a Deus: Deus, devo eu ir? Devo eu buscar? Davi reconheceu que a sabedoria de Deus era maior do que a sabedoria dele. Nós só paramos para consultar a Deus quando nós reconhecemos que a sabedoria de Deus é melhor que a nossa. Enquanto nós achamos que nós sabemos resolver, enquanto que nós achamos que nós sabemos fazer, isso aqui é muito fácil, eu não vou incomodar Deus com isso, eu tenho talento para isso, eu tenho dom para isso. Não há dependência de Deus, não há busca de Deus e não há sabedoria de Deus. Sabedoria é a capacidade espiritual de falar com a ajuda do Espírito Santo coisas práticas, coisas específicas que ajudarão pessoas, que levarão pessoas a entenderem qual é a vontade de Deus sobre aquela situação específica. Isso é palavra de sabedoria. Davi buscou uma palavra de sabedoria para o momento em que estava vivendo. Você tem buscado palavra de sabedoria para o momento que você tem vivido?
para a dificuldade que você tem enfrentado? Às vezes a dificuldade se levanta em nossa vida de tal forma que nós nos acomodamos. Nós nos conformamos com ela. Meu casamento é assim, não tem jeito. É ruim mesmo, vou viver isso. Não, Jesus não quer isso para você. Jesus quer transformar o seu casamento. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas você precisa buscar sabedoria em Deus. Meu trabalho, o meu chefe é assim. Não adianta. Deus quer que você viva isso? Não. Não se conforme. Mas busque sabedoria de Deus para mudar. Para ir além, para crescer, para melhorar. Das duas, uma. Ou o seu chefe muda ou você vai mudar. Amém? Isso precisa acontecer. Quando nós nos conformamos, nós aceitamos, e nós não buscamos de Deus sabedoria para mudar, não vai haver crescimento, não vai haver mudança. A não ser que Deus, na sua palavra de sabedoria, fale: fique, permaneça, eu tenho algo para te mostrar nessa peleja. Se não for isso, querido, busque Deus sabedoria. Amém? A sabedoria humana, ela é imperfeita, porque nós não sabemos tudo, mas os planos de Deus, eles são perfeitos. Amém? Os planos de Deus parecem loucura, porque o pecado muitas vezes nos distorce. Nós não conseguimos entender. Gente, como que pode isso acontecer? O pecado confunde o nosso coração. O pecado confunde a nossa visão. Nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. Agora olha o que 1 Coríntios 1, versículo 23, fala para nós. 23, capítulo 1. Mas a nós, que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Próximo. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Quando nós conhecemos a Cristo, nos dedicamos a conhecer a Deus e viver uma vida de prática da palavra deles, nós reconhecemos que a sabedoria vem do alto. E muitas pessoas vão falar assim: você é louco, você é louca. Não vão entender, e é verdade, não vão entender, porque para as pessoas que estão lá fora, isso é loucura. Mas de Deus provém toda a sabedoria, amém? E Jó 12:13 diz: Deus é quem tem sabedoria e poder, e a Ele pertence o conselho e o entendimento. Nele reside toda a sabedoria. Então, ao invés de você tentar resolver isso da sua forma e da sua maneira, tenha coragem de parar tudo e antes de ir para a batalha, perguntar a Deus: Senhor, qual é a palavra de sabedoria que o Senhor tem para essa situação? Qual é a instrução que o Senhor tem para essa batalha, para essa guerra? Davi assim se comportava. Isaías 55:9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Quando você reconhece que Deus é maior do que todas as coisas, que nele reside o entendimento e a sabedoria, você se rende. E aí você fala, tem um louvor, né? Eu não vou me arriscar aqui, que o Bruno não me dá aula de canto. Mas eu peço. Ele tem um louvor que fala: vai valer a pena. Eu não compreendo os teus caminhos, mas te darei uma linda canção. Ou seja, você se rende aos caminhos de Deus, à sabedoria de Deus. E Davi sabia isso muito bem. A batalha que Davi não perguntou para Deus se era para ir ou para não ir, que ele confiou na sabedoria dele, ele foi traído pela sabedoria, né, pastor Humberto? Ele foi traído pela sabedoria dele, porque ele ali foi lá e conheceu Batseba. Ele foi traído pela sabedoria humana. Todas as batalhas, Davi buscava a sabedoria de Deus. Amém? Então esse é um dos segredos de Davi, buscar a sabedoria. E ele fala: Senhor,
consultou Davi ao Senhor: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirá os filisteus. O que eu quero te dizer, querido? Primeiro Deus incomoda a gente. Primeiro Deus coloca no coração, no seu coração e no meu coração, uma dor pelo próximo. Davi estava ali curtindo o momento dele, de perseguição. Ele tinha todos os motivos para não ir, porque ele já tinha uma guerra pessoal. Para que ele vai enfrentar outra guerra que ele não tinha nada a ver com isso? O inimigo dele naquele momento não era filisteu, o inimigo dele naquele momento era Saul e o exército de Israel. Mas algo no coração dele ardeu. E é assim que acontece conosco. Quando Deus quer te usar, Deus muitas vezes não vai falar para você: servo meu, bom e fiel, levanta-te. Você dormindo, você andando. Não, Deus vai incomodar o seu coração. Deus, tem um negócio errado aqui. Eu fui trabalhar, mas esse garoto está aqui no meu caminho, está me incomodando. Eu vim aqui no salão fazer minha unha, mas essa mulher está aqui chorando do meu lado, está me incomodando. E aí eu começo a fazer as perguntas para Deus, no meio do salão, no meio do ônibus, sei lá, no meio do metrô. Às vezes eu fico ali quietinha: não é comigo, não é comigo, não é comigo. Mas Deus vai lá e te incomoda. E aí você pergunta para Deus, e Davi fez isso: Senhor, é para eu ir? E ali, a partir daquele momento, aquilo não era mais coisa da cabeça de Davi. Ele foi chamado para fazer. Deus falou para Davi: vai. Deus falou para Davi o quê? Você ferirá os filisteus e livrarás a Keila. Ou seja, aquilo que parecia coisa da cabeça dele, a partir daquele momento não era mais. Ele foi comissionado para fazer. Ele foi chamado para fazer. Ele foi levantado por Deus para fazer. E ele foi todo empolgado para os comparsas, né? Ele era o líder deles. Ele foi todo feliz, cheio de si para os comparsas. E os comparsas falaram o que para Davi? Ah, não, Davi, a gente veio para a caverna que você está num lugar quentinho, protegido e confortável. Lá em Judá nós já temos medo. Para que a gente vai enfrentar uma guerra que não é nossa? Aquilo ali botou Davi em xeque, botou Davi em dúvida. Mas eu não acredito que Davi estava com dúvida de Deus, não. Não acredito, porque Davi confiava em Deus. Mas muitas das vezes, no meio da batalha, quando a gente vai e a primeira coisa dá errado, os empecilhos acontecem, se levantam, nós paramos para perguntar: eu ouvi Deus de verdade? Quantos já passaram por isso? Será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que é isso que Deus quer de mim, ou eu estou inventando da minha cabeça? Ou seja, a dúvida não é de confiar em Deus, mas a dúvida é se eu realmente ouvi o que Deus quis falar, ou se eu ouvi de acordo com a minha vontade. E assim nós vivemos a nossa vida. Então a palavra de Deus fala que Davi voltou a buscar ao Senhor. E aí Davi, no 4, tornou a consultar o Senhor. E o Senhor respondeu: dispõe-te, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Meu querido, Deus não é Deus de dúvida. Deus não é um Deus que se arrepende. Quando Deus declara uma promessa, uma palavra sobre a sua vida, pode levantar a tempestade, pode levantar a possibilidade. Se você tem uma palavra de sabedoria sobre aquela situação, prevaleça, permaneça. Não importa, você está sofrendo? Tá, Davi sofreu. Davi estava sofrendo. Davi estava longe da sua família. Davi estava longe da sua casa. Davi estava longe do seu povo. Os endividados foram parar na vida. Porque, vamos combinar, homem de guerra sonha o quê para andar com ele? Guerreiro, não é verdade? Quem que é homem de guerra vai pensar em homem magrinho, franzino? Ai, não sei se eu vou, se fico. Ai, ó vida, ó céu. Ninguém quer isso do teu lado, não é verdade? Gente, é verdade, ou só eu que estou falando a verdade? É verdade. Ninguém quer gente assim do lado. E Davi teve que aprender a conviver com esse tipo de gente. Porque Deus queria transformar. Deus não dá nada pronto para a gente, mas Deus quer transformação. Transformação de vidas, transformação de famílias, transformação de realidades. Deus queria transformar a vida daqueles homens em grandes guerreiros ao lado de Davi. E Davi vai lá e desce para a batalha. E aí tudo fica lindo, não é verdade? Tudo fica lindo. Davi salva aquela cidade. E aí muitas coisas acontecem, mas eu quero dar
o segundo segredo de servo que eu falei, o primeiro é buscar sabedoria, o segundo é, nós vamos aprender a servir, mesmo em meio aos nossos problemas. Entenda isso de uma vez por todas. Todos nós temos problemas. Ninguém... Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, quando a gente vê o problema do outro, fala, meu Deus, o que é o meu problema perto do outro, não é verdade? Que aquele sim tem problema. Mas para você, aquilo ali é o seu problema. Para você, aquilo ali é importante. Para você, aquilo ali é uma batalha pessoal que você precisa vencer. E Deus nos chama para servir, mesmo com os nossos problemas. Primeiro, porque ninguém é perfeito. Nós somos humanos. Se nós formos esperar, não temos problemas para servir a Deus, sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Nunca. Porque Jesus nos prometeu, na vida tereis aflições. Ou seja, a nossa vida vai ser uma constante passar por vencer batalhas e vitórias, derrotas, batalhas, vitórias, derrotas. A nossa vida é feita disso. E assim acontece o nosso fortalecimento espiritual. Assim acontece o nosso crescer, o nosso amadurecimento. Não adianta a gente ficar pedindo a Deus, Deus me livre dessa batalha, me livra, me livra, me livra. Deus é um Deus que vai te ajudar a vencer as batalhas. Amém? É isso que nós precisamos entender. Os problemas pessoais que Davi e seus homens estavam passando não foram empecilhos, não foi uma justificativa para que não pudesse servir pessoas. Mesmo sendo perseguido, mesmo arriscando a própria vida, Davi foi fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, livrar o povo de Keila. E ele se arriscou, que nós lemos ali, porque ele se arriscou, porque ele batalhou. Saul descobriu onde estava Davi. Saul descobriu onde estava Davi. Então, quais são as batalhas que têm te paralisado? Quais são os problemas que você tem olhado e falado assim, Senhor, isso é tão mais forte do que eu. Quem sou eu para fazer isso? Eu quero te dizer, Deus quer te usar. Deus quer te usar, porque essa é a mentalidade de uma nova criatura. Essa é a mentalidade de um servo de Deus. Servir mesmo em meio aos problemas. Cumprir o propósito de Deus na minha vida independe do que eu e você estamos atravessando. Amém? Independe disso. Essa igreja tem um testemunho muito forte. A nossa pastora Francisca, ela passou por um câncer de mama e pregou todos os cultos. Ninguém obrigou ela a vir para a casa de Deus pregar. O líder dela, o marido dela, todo mundo falou, você quer licença? Você é merecedora do tempo. Há tempo para todas as coisas. Você pode ficar em casa e se cuidar e se reservar. E cuidar da sua saúde, se concentrar em ter a sua saúde. Mas qual foi a decisão que ela teve? Apesar dela poder fazer, ela ter liberdade, que em Cristo nós temos liberdade, amém? Amém? Se ela fizesse isso, ela ia ser respeitada, amada da mesma forma, do mesmo jeito. Mas ela entendeu que ela precisava vencer batalhas pessoais, batalhas internas, batalhas pessoais. E o que a trazia vida, aquilo que veio para a morte trouxe vida. Muitas das vezes a nossa batalha nós achamos que é para a nossa morte, mas Deus quer usar essa batalha, essa dificuldade para te trazer vida, meu irmão. Para te trazer um sangue novo, o move as águas, o sair do lugar que você está fazendo, o se movimentar. Quando nós saímos da nossa área de proteção e nós entramos na vida de alguém, isso não tem preço. Servir pessoas, servir a Deus é servir pessoas. Simples assim. É muito gostoso nós servirmos a Deus na minha oração, não sei, de 1h, 1h30 no meu quarto. Na minha leitura da palavra, onde ninguém me interrompe, ou no meu louvor, onde ninguém bate na porta. É muito gostoso isso, mas é importante você entrar na vida de alguém e levar esperança para aquele que está sem esperança. É importante você levar essa palavra de vida que tem mudado e transformado a sua vida e a sua família, de modo a entrar na vida de outra pessoa. Amém?
Esse é o padrão de Deus, pessoas servindo os outros, mesmo em meio a problemas. Como que o evangelho, a igreja cresceu na terra? Como que foi? Os apóstolos estavam juntos, unidos, recebendo ali o poder de Deus. O Espírito Santo desceu em Pentecostes, lá na igreja de Atos. E a igreja foi o que, gente? Perseguida. A igreja foi perseguida. Eles tiveram que sair daquela comunhão e tiveram que ir, que andar e se esconder. Então eles estavam passando sim por problemas pessoais, por dramas pessoais. Mas quando eles entenderam que Deus os chamou para isso, que Deus o comissionou para isso, eles falaram: nada mais importa. Eu quero me entregar a esse amor e essa comissão que Deus mandou eu fazer. E eles começaram a pregar a palavra incessantemente. Mesmo sendo mortos, enforcados, perseguidos, eles não tiveram medo. A igreja cresceu em meio ao problema. Amém? É disso que eu estou falando, esse é o padrão de Deus. Eu não estou falando que uma vida de servido é uma vida que você só vai colecionar problema, não. Não, tem muita bênção, tem muita bênção. Você sabe que essa semana eu recebi um áudio. Não sei se eu tenho autorização, mas eu já tenho. Creio que já tenho. Eu recebi um áudio de uma irmã dessa igreja. E ela me mandou o áudio da foto de um batismo. E quanto ela foi abençoada por ajudar a pessoa, a irmã. E ela chorava nesse áudio. E ela falava: Deus, como eu sou grata, como eu tenho um coração grato, porque eu tenho entendido nessa igreja, mesmo em meio aos problemas que eu tenho enfrentado, o Senhor pode me usar. O Senhor pode alcançar as pessoas que estão ao meu redor. Porque os problemas não vão vir para a minha morte, mas vão vir para a vida. É isso que tem me dado combustível para eu prevalecer, para eu permanecer, para eu ir além dessa tempestade. Então esse é o segredo. Então isso não é peso, isso é motivo de glória. Amém? Isso não pode ser peso na nossa vida, mas isso deve ser motivo de glória. Amém? Deus não vai esperar tudo se resolver na sua vida para então te convocar a servir. Qual o problema que tem te paralisado? Qual o problema que você tem falado assim: não, primeiro eu tenho que resolver isso aqui, para depois eu fazer o que eu tenho que ser feito. Querido, Deus vai te dar sabedoria para resolver esse problema. Servindo pessoas. Servindo pessoas. Servindo pessoas. Deixa eu dar um testemunho para vocês, que eu acho que esse eu não dei. Se eu dei, depois vocês falam: já deu. Vou ficando repetitiva, né? Pastora, muito tempo na igreja. Muitas vezes, meu marido não era convertido. Muitas vezes eu dava minha célula chorando, porque eu tinha acabado de ter problemas com ele, sérios, no meu casamento. E aí, tocava a campainha: vamos para a célula, irmã. Eu ia no banheiro, falava no interfone: peraí. Chorava, lavava o rosto, falava: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tenho condições de ir. E eu ia para aquela célula e dava o melhor de mim. E quando eu voltava para minha casa, aquele problema que parecia ter sido uma tempestade, Deus estava botando as coisas no lugar. É Deus que te honra quando você não pode se justificar. Tenha um coração de servo, um coração rendido, porque Deus é quem justifica os seus, não é você, meu irmão. Não busque lutar pela sua justiça própria, busque a justiça de Deus, é Ele quem te honra. Quantas vezes eu fui para minha célula assim, e eu tenho certeza que se eu falasse para minha líder, eu vou fechar minha célula porque eu tenho um problema no meu casamento, e ela sabia que eu tinha problemas no meu casamento, ela ia falar: tá bom, viva o seu momento no casamento. Talvez eu estava até hoje lá em Friburgo tendo problema com ele e ele não indo para a igreja. Isso tem mais de 10 anos, tá? Talvez eu estava até hoje naquela mesma peleja, naquela mesma batalha, esperando resolver esse problema para eu servir a Deus. Não. Muitas das vezes eu fui para conferência, eu fui para congresso, e quando eu falo de congresso é Brasília, tá, meus queridos? Eu não tinha dinheiro para ir de avião não, tá? Ia de ônibus, 20 horas no ônibus. 20 horas no ônibus, pegava engarrafamento. Vocês hoje têm conferência ali no Recreio, ali online.
Quando eu ia para a conferência de ônibus, pegava um engarrafamento, fechava a estrada toda, você ficava 24 horas dentro do ônibus sem tomar banho, aguentando o CC dos irmãos, o bafo dos irmãos. Era a luta, era a batalha, mas é bênção. Amém? Chegava lá em Brasília, você não tinha nem lugar para comer direito, não tinha dinheiro para comer. Deus tinha que multiplicar o dinheiro lá. Mas eu queria ir, porque eu cria na promessa que Deus tinha para aquele lugar na minha vida. Eu cria numa palavra profética que Deus tinha para aquele evento, para a minha vida. E até hoje eu faço isso. A minha agenda é envolvida nessa conferência, porque quantos milagres, quantas bênçãos eu recebi de uma palavra profética naquele lugar. Amém? O céu aberto, meu irmão. E eu ia, e às vezes eu ia com meu marido de cara feia. Lá vai você viajar com esse povo crente. Eu vou, mas eu não tinha medo de perder meu marido, porque eu sabia que meu casamento estava guardado por Deus. Eu fazia a minha parte como esposa, estava com ele, do lado dele, ia para o lugar que eu não gostava, queria ir lá para os negócios dele lá, eu ia do lado dele, mas o dia que era para eu servir ao meu Deus, cultuar ao meu Senhor, no final ele já estava até falava, não, eu gosto dela porque ela é crente, não vai me trair. No final ele até falava isso. Eu gosto dela porque ela é crente, que ela vai à igreja. No final aquilo que ele perseguia já está começando a gostar. E agora virou pastor. Amém? Mulheres, recebe isso aí, em nome de Jesus. Amém? Mas isso não é para a glória do homem, não. É para a glória de Deus. Então melhora essa palma aí. Amém? Porque a gente não faz nada. Quem muda pessoas é o Espírito Santo. Quem muda pessoas é o Espírito Santo. Amém? Então os problemas nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. Vamos abrir a nossa Bíblia, pode manter aí 1 Samuel, depois a gente vai voltar. Em 2 Coríntios, eu tenho que acelerar, né? Eu tenho 5 páginas ainda para falar, tô brincando. Só 4. Primeira Coríntios, desculpa, gente. Obrigada, Rebeca. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que ele nos diz, Paulo. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia. Repete comigo, marca na tua Bíblia. Pai de misericórdia. Eu tenho um Pai de misericórdia. Amém? Repete para você, feche seus olhos e fala, eu tenho um Pai de misericórdia. E Pai e Deus de todas as consolações, de toda a consolação. Eu tenho um Deus de consolação. Fala para você. Amém? Então Paulo já diz, dá o tom do que ele vai falar. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que nós servimos mesmo em meio aos problemas? Porque no meio do problema nós somos consolados. E nós somos no meio do problema consolados e usados para consolar outros. É por isso que Ele é um Deus de consolação. Ele te consola, Ele te fortalece para te manter de pé e você continuar a fazer aquilo que Ele te chamou a fazer. Ou seja, Ele te chama para fazer, mas Ele te garante meios para que você possa fazer. Toda a obra que Deus faz na nossa vida não para em nós, não é só para a sua família, só para você. Deus quer te usar como um canal. Amém? Deus quer te usar até transbordar. Transborda para a direita, transborda para a esquerda, transborda para frente, transborda para trás. Todo mundo que vai passando perto de você tem que ser abençoado por esse rio de consolação. Amém? É isso que Deus faz. É isso que Deus abençoa. Eu estava conversando outro dia com o Bruno. A gente estava falando sobre pessoas que crescem no meio da internet e começam a criar empregos em vários lugares do mundo.
E aí o Bruno estava falando, cara, eu acho isso o máximo. Deus vai lá, usa aquela pessoa, abençoa aquela pessoa, e aquela pessoa começa a abençoar outras pessoas, não só ao redor dela, na cidade dela, mas começa a transbordar de tal forma que a pessoa, sei lá, está trabalhando na internet e no Rio de Janeiro, e aí ela pega um cara lá do sul, o outro do norte, o outro do nordeste, e está todo mundo recebendo dessa bênção, está todo mundo recebendo dinheiro, trabalhando, ganhando seu dinheiro. Transbordar de Deus fala sobre isso. Amém? Quando nós oramos por empresários, quando nós oramos pelos profissionais liberais dessa igreja, é por isso. Sabe por quê? Porque quanto mais o irmão cresce, mais ele tem oportunidade de abrir porta de emprego para o irmão que está começando. Amém? O dinheiro vai circulando, o dinheiro vai crescendo, e o outro irmão está crescendo, e o outro está estudando, e Deus está mandando mais porta de emprego, mais prosperidade, porque essa pessoa tem entendido que a prosperidade não é só para ele, é para abençoar pessoas. Esse é o mover de Deus. Então o mesmo Deus, no versículo 4 fala, o mesmo Deus que conforta você em toda a tribulação, Ele vai também consolar aqueles que andarão perto de você. Você será usado, instrumento de Deus, para consolar outros. 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Assim como Cristo, quando morreu naquela cruz, cada pisadura, cada açoite, cada afronta, né, nós devemos nos regozijar, né, pastor Humberto? Porque isso nos traz vida, né, pastor Humberto? É isso que nos faz nova criatura. Da mesma forma que nós padecemos e nos gloriamos no sofrimento de Cristo, nós também seremos consolados e somos consolados com o Espírito Santo de Deus. Não só numa vinda vindoura, não só quando o grande dia chegar, porque o grande dia vai chegar, né? Vai chegar o grande dia, onde Deus vai te reconhecer como servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Mas também nas consolações diárias. As consolações onde você precisa receber para prevalecer diante da batalha. Mas, versículo 6, se somos atribulados é para o nosso conforto e salvação. Cada batalha que você passa, meu irmão, é para garantir o seu crescimento, garantir o seu amadurecimento, garantir que as suas raízes sejam profundas em Deus. Raízes profundas em Deus. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se também torna eficaz. O que Paulo falou? Se eu sou confortado, vocês também serão, porque eu posso ser um instrumento de Deus para te alcançar. Suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E aí Paulo fala no 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como somos participantes do sofrimento, assim os sereis da consolação. Essa era a esperança de Paulo. É a certeza que a palavra de Deus não mente. E que se ele está passando hoje uma dificuldade, se você está passando hoje uma dificuldade, Deus dá o escape. Deus é o Deus de misericórdia e o Deus da consolação. Paulo já deu o tom desse texto lá no versículo 3. Então lembre disso. No momento que a fornalha está com a temperatura alta, que você fala, ai Senhor, está calor demais, eu acho que eu vou morrer. Você não vai morrer. Deus é um Deus que entra na fornalha e te livra de dentro da fornalha. Deus traz a consolação, Deus traz o escape, essa é a esperança. E o 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio em Ásia. Ou seja, Paulo rasgou ali. Paulo falou, olha, tive grande perseguição, tive medo. Ele fala o seguinte, olha, tribulação que nos sobreveio em Ásia, porquanto foi acima das nossas força, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo ali reconhece que, olha, a minha carne não estava mais aguentando. Amém? A minha carne não estava mais aguentando. Eu sou insuficiente para continuar, mas existe uma esperança. Existe uma promessa. O Deus da consolação.
o Deus da misericórdia, amém? Contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Apesar de todo o problema que Paulo enfrentou, apesar de toda a perseguição que Paulo enfrentou, apesar da ronda da morte que estava sobre ele, ele entendeu o quê? Que o mesmo Deus que ressuscita os mortos é capaz de reanimar um desanimado. É o mesmo Deus que é capaz de curar um doente. É o mesmo Deus que é capaz de restaurar um casamento destruído. É o mesmo Deus que é capaz de trazer seu filho de volta se ele está afastado. Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Então Paulo não perdeu totalmente a sua esperança em Deus. Por quê? Porque ele reconhece a sua limitação, a sua incapacidade. E ele diz, só existe uma saída: confiar no Deus da consolação, confiar no Deus da esperança, confiar no Deus que ressuscita mortos, amém? Ele nos livrou, e ele continua falando, do qual ele nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e ainda continuará a nos livrar. Quais são os feitos que Deus tem feito na sua vida? Quais são as situações que Deus te livrou, que Deus te ajudou, que Deus te sustentou? Paulo nos lembra, nos exorta, traga isso à memória. Esse mesmo Deus que te livrou é capaz de te livrar hoje. E é capaz de te livrar lá no futuro, porque a sua vida vai ser assim, meu irmão. Amém? É esse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que nós confiamos, o Deus que fez, fará. Amém? E eu estou partindo agora para terceiro ponto, para eu terminar. Os levitas, daqui a 5 minutinhos já podem subir, que é: fuja de responder os problemas com as suas emoções. Aí, pastora Francisca. Davi entendeu isso muito bem. Davi, ele foi passível de todos os sentimentos que eu e você passamos. Mas quando, lá em 1 Samuel 23... ele conquista Keila, livra aquele dos filisteus e descobre que Saul estava na tua cola, ele poderia ter confiado naquele povo. Ele poderia ter falado o seguinte: acabei de livrar esse povo da morte, esse povo não vai me dedurar. Esse povo vai ser grato. Não preciso nem perguntar para Deus, eu não preciso nem ter sabedoria de Deus nessa hora. Eu vou ficar aqui que esse povo vai me guardar. Davi não deixou ser enganado pela sabedoria humana. Davi, mais uma vez, voltou a perguntar ao Senhor. E ele fala lá, 1 Samuel 23, versículo 2, não. 9. Sabedor, porém, Davi, que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze-me aqui a estola. Orou Davi: o Senhor Deus de Israel, teu servo, ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como teu servo ouviu? Ah, Senhor de Israel, faz-o saber o teu servo. O que o Senhor disse? Descerá. Saul está vindo na tua cola. Saul vai te pegar em Keila. E aí Davi pergunta mais, porque aí ele podia: esse povo vai me guardar. Eu fiz tanto por esse povo, eu sacrifiquei por esse povo, eu me arrisquei por esse povo. Na verdade, Saul está vindo me pegar porque eu botei meu pescoço à prova por esse povo. Esse povo não vai me abandonar. Ele poderia ter pensado assim e ter ficado, ter feito uma aliança ali com aquele povo. Mas ele perguntou para Deus: e o povo vai me dedurar? Deus falou: vai. Então, meu irmão, mete o pé. Mete o pé. O povo vai dedurar você, Davi. Vai te dedurar? Vai. Davi ali naquele tempo, meu irmão, ele não teve tempo para muita coisa não. Ele teve que elaborar logo rapidamente, sem plano nenhum, a fuga. Ele teve que agir rapidamente, ele teve que agir com a razão e não com a emoção. Ele poderia ter falado: mas eu salvei eles, não é não? Povo ingrato, não sirvo mais.
Não vou fazer mais, não vou mais para a guerra salvar esse povo, um bando de ingrato. Ele não poderia fazer isso? Que injustiça estão fazendo comigo? Tudo isso nós pensamos no momento que nós somos traídos. Nem sempre quando nós servimos, nós vamos ver gratidão na caminhada. Tá? A caminhada do serviço não é uma caminhada só de ingratidão. Tem gratidão, tem pessoas gratas. E graças a Deus por isso que nos faz aliviar. Tem pessoas gratas. Mas tem pessoas que não são. Que não são. E se você deixar elas te ferirem, você vai ficar paralisado. Você não vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não vai ser um canal de bênção a jorrar na vida de outro. Então tudo que você vem fazer, você não faça para os homens, você faça para Deus. Porque quem chamou Davi para fazer aquilo? Foi o pessoal de Keila? Quem chamou Davi para ir lá guerrear para os filisteus? Foi a população de Keila? Foi o próprio Deus. Então, quando você trabalha em nome do próprio Deus, quando você é chamado em nome do próprio Deus, quem vai te dar a gratidão? Quem vai te recompensar? Quem vai te honrar? É o próprio Deus. A perspectiva muda. Você não pode deixar as suas emoções te paralisar. Davi poderia ficar ali agora escondidinho, chorando. Não, mas não é possível, eu não quero mais servir nunca mais. Davi teve inteligência emocional. Ele teve que digerir isso, óbvio. Qualquer um vai digerir. A gente não pode negar as nossas emoções, negar os sentimentos que nós temos. Mas ele falou o seguinte, olha só, não vai dar tempo mais de ficar chorando por isso não. Na caminhada eu vou elaborar essa ingratidão. Na caminhada eu vou elaborar, porque Deus tem uma promessa para a minha vida. Eu ainda serei rei de Israel. E enquanto Deus estiver com essa promessa viva sobre mim, Saul não me mata. Saul não me pega. Saul não vai me pegar. Então esse é um grande segredo de um coração de servo. Fugir de responder os problemas com as emoções. Amém? 1 Coríntios, eu estou muito em Coríntios hoje. 15, olha o que fala 1 Coríntios 15, 58. Nós falamos muito de serviço, eu estou terminando, literalmente. Portanto, meus amados irmãos, sedes, repete vocês. Não, sedes firmes, mas fala com firmeza. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão para o Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas a Deus. Amém? Quem te comissionou? Foi a pastora? Foi seu líder? Quem te capacitou? Quem te equipou com dons e talentos? Fui eu? Foi o pastor? Foi o bispo? Não, foi Deus. Deus. E nós precisamos aprender a servi-lo da forma correta. É dele que vai vir o nosso reconhecimento. É dele que vai vir o nosso galardão. Eu não estou dizendo que você não vai reconhecer a sua equipe quando você é líder. Você vai reconhecer. Mas vai acontecer de você não conseguir. Porque nós somos falhos. Nós somos humanos. E a melhor forma de você aprender isso é quando você passa para o outro lado. Porque quando a gente está do lado de lá, né, do sentar na cadeira e do ajudar, a gente tem um olho diferente. A gente está vendo tudo como é que é, o nosso olho está mais aguçado, aí eu faria assim, a pessoa não está vendo ali. Mas quem está do lado de cá, a perspectiva é diferente. Eu não estou dando desculpa para vocês não, mas a perspectiva é diferente. Porque várias vezes eu me pego pensando, meu Deus, como eu julguei o meu pastor numa situação parecida. E agora eu estou entendendo a dimensão do problema que é estar do outro lado. E é assim tudo. Com seu líder de célula, com seu líder de equipe, em todas as áreas nós temos, com seu chefe, nós temos sempre a solução pronta. Mas olha o que fala sobre isso. Capítulo 15 do 58.
sede firmes e constantes. Sede firmes, inabaláveis. Você precisa desenvolver o domínio das suas emoções. Amém? Constante quer dizer sempre, sempre servir. Sempre, todo dia, toda hora, todo momento. Constância quer dizer isso. Eu não vou, salvar a igreja num dia e no outro dia eu não apareço. Não, mas todo dia eu estou fazendo o que eu posso fazer, dentro da minha possibilidade, dentro da minha disponibilidade. O outro irmão pode fazer muito, glória a Deus. Deus deu para ele isso, amém. Dê para ele, amém. Deus abençoe. Mas se eu tenho 5 minutos antes do culto para doar, 10 minutos antes do culto para orar, eu vou chegar, eu vou ajudar em oração, eu vou ajudar e eu vou ver se o banheiro está limpo, eu vou ajudar e vou fazer um café. Angela falou, pastor, eu fiz um café para a senhora, que a senhora gosta de tomar café, já está ali atrás, quando eu sair tem café. Servir da forma dela e do jeito dela. Ser constante quer dizer isso. Agora, se nós não tivermos domínio das nossas emoções, controle, inteligência emocional, nós não conseguimos ser abundantes. Abundantes quer dizer intenso, dedicado, intenso, fazer com todo o coração. Fazer com abundância é fazer com todo o coração. E uma das coisas que assim que eu me converti, eu falei, Senhor, eu quero aprender a te servir. Mas eu não quero te servir pela metade. Eu não quero. Eu quero te servir de forma abundante. Ou é tudo que eu dou, ou não é nada. Ou entrego todo o meu coração, ou eu não consigo fazer. Ou eu me deixo todo, intensamente, ali, ou eu não consigo. Enquanto meu coração estiver dividido, mas será mesmo? Mas será se eu fizer isso? Como é que vai ser? E depois se alguém me ferir? Vão ferir, gente. Porque o nome disso é relacionamento. Se você na sua casa, que você foi criado pelo teu pai e pela tua mãe, você é ferido, aquele pai e a mãe que te criou com tanto amor, com tanto carinho, que planejou você ou não planejou, não sei, ali houve feridas, mesmo num ambiente cheio de amor, é impossível não ter. Imagina andando por aí, se relacionando com pessoas diferentes. Então são 3 os segredos que a gente pode aprender com Davi. No mínimo, tá, gente? Que se for o culto aqui de 3 dias, a gente vai aprender mais e mais. O pastor Humberto pregou sobre coração de servo. Não é? Há 2 domingos atrás, não foi isso, pastor? Há 2 domingos atrás. E o coração de gafanhoto, não foi isso? Forte, hein? Forte. 3 segredos de um coração de servo. Primeiro, buscar sabedoria. Busque sabedoria. Para cada batalha, para cada situação diferente, busca em Deus sabedoria. O segundo, servir mesmo em meio às dores. Mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio a problemas. E terceiro, aprenda a responder seus problemas, controlando as suas emoções, tendo inteligência emocional. Paulo falou, olha, sejam inabaláveis no serviço, sejam firmes. Vai ter dia que você não tem vontade? Vai ter dia que você não tem vontade de fazer? Vai ter. Como eu falei com vocês, teve dia de eu ir para minha célula chorando, lavar o rosto, fazer um vamos lá e vamos pegar o carro e ir para a célula. Mas firmeza é saber, eu fui chamado para um propósito, amém? Eu fui chamado para uma direção, e se eu fui chamada para isso, eu fui criada para isso, ainda que eu esteja passando problema, eu vou fazer aquilo que meu Deus espera que eu faça. Eu vou ser bênção na vida de outra pessoa. Eu vou ver sendo outra pessoa sendo transformada. Eu vou me colocar à disposição de abençoar alguém, de ver o sorriso de alguém, de ver alguém falando assim, olha, como a minha vida tem mudado por conviver com você.
Essa semana na célula foi tão bom, eu recebi um retorno tão legal. A pessoa falou assim: olha, aquele áudio que você me mandou, eu mandei para o meu pai. Ela estava afastada da igreja. E ela falou: eu mandei para o meu pai. E falei assim: olha, agora eu sei o que é conviver num corpo. Agora eu tenho uma família. E é isso aqui que eu estava procurando anos, mãe. Pai, era isso aqui que eu estava procurando anos. Cara, você sabe o que aquilo ali dependeu de mim? Oração. Deus falou, o Espírito Santo falou, 2 minutos. 2 minutos mudou a vida de alguém. 2 minutos trouxe uma semente no coração de alguém, uma semente de esperança, uma semente de paz, uma semente de tranquilidade, uma resposta que ela estava pedindo para Deus. Então, não espera você ficar perfeito para se colocar à disposição do serviço. Não espera tudo ficar pronto para você fazer. Coloque as suas limitações, as suas dificuldades diante de Deus. Deus, tu sabes que a minha limitação é essa. Tu sabes que eu não tenho tempo. Porque Deus não chama quem tem tempo demais, porque Deus não gosta de preguiçoso. Deus só chama os ocupados. Tá? Quem está desocupado, meu filho, você pode ficar aí na fila esperando Deus falar, e não vai chamar. Não vai chamar, porque Deus só usa os ocupados, porque Deus não gosta de preguiçoso. Então, diante dessa perspectiva que Deus só usa os ocupados, todos nós aqui não temos tempo. Amém? Então nós vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós vamos entregar a Deus o nosso melhor, aquilo que nós podemos fazer. Não é o melhor talvez para o nosso irmão, mas é o meu melhor, aquilo que eu posso fazer. Amém? Então eu quero que você fique de pé, queremos orar com você. Que Deus possa te fortalecer a servir em meio aos problemas. Eu quero pedir a equipe aí que está na recepção a distribuir o envelope. Amém? Esse é o momento de nós também contribuirmos com generosidade à casa de Deus, à obra do Senhor. Nós vamos passar para a ceia. E ao final, eu quero que você entregue seu dízimo e a sua oferta. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor a tua igreja, o teu povo. Eu oro, Senhor, para que no coração dele, Senhor Deus, venha receber a revelação da tua palavra e da tua vontade. Eu oro, Senhor Deus, para que cada um, Senhor Deus, possa se colocar à disposição ao Senhor, de ser um instrumento de Deus, com o talento que o Senhor colocou no coração de cada um. Senhor Deus, que se levantem professores do Instituto de Vencedores, professores do Departamento Kids, que se levantem levitas, Senhor Deus, consagrados e quebrantados, que se levantem pastores, que se levantem líderes de célula, Senhor, que se levantem colaboradores, diáconos na sua casa, pessoas com coração, Senhor Deus, disposto, Senhor Deus, a servir. Levanta trabalhadores, Senhor Deus, para a equipe de mídia, Senhor, em nome de Jesus. A tua igreja cresce, a tua igreja avança, Senhor, e o Senhor conta com pessoas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, levanta intercessores, pessoas que se dedicam a uma vida de oração, de uma vida de quebrantamento, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para aqueles que estão com o coração ferido. Se você foi ferido na tua caminhada, coloca a mão no seu coração nessa hora, eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus da consolação, o Pai da misericórdia. Vem agora, Senhor, consolar os feridos. Consolar, Senhor, os que foram paralisados por feridas dentro do corpo. Falta de reconhecimento, muitas das vezes do pastor, do líder. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Que assim, Senhor Deus, como Davi, que entendeu, a inteligência emocional era importante para ele avançar. Você não vê Davi dando como desculpa
deixar de trabalhar porque foi ferido. Davi o tempo todo falou: eis-me aqui. Eu oro, Pai, para que esse bálsamo, Senhor Deus, venha a ser derramado no coração dessas pessoas. Que a cura, Senhor Deus, venha a ser derramada. Que hoje, Senhor Deus, haja cura, haja restauração. Pessoas possam ser reanimadas, pessoas possam voltar para o chamado, para o propósito que elas são chamadas. Capacita, Senhor Deus, aqueles que se sentem incapazes, Senhor. Senhor Deus, fortalece aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, Senhor Deus. Que nós possamos todos os dias, Senhor Deus, nos depender de Ti e diminuir para que Tu cresça, Senhor Deus, na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Amém, né, queridos? Marcado por Deus, né, queridos? Quantos querem ser marcados por Deus nessa manhã? Amém? Tocado pela presença de Deus. Assim nós oramos nessa palavra. E essa palavra ela é muito forte, né? Servir a Deus, adorar a Deus em meio às suas lutas, né? E muitas das vezes a gente acha que vamos primeiro vencer as lutas para depois servir. Eu fiz isso 10 anos para entregar minha vida para Jesus. Eu tentei arrumar de todos os lados. E onde eu ia só tinha problemas. Até então que eu permiti e decidi a entregar a minha vida a Jesus. E abri mão de muitas coisas. E ali eu pude ver o quanto Deus é maravilhoso, o que é a operação de Deus antes de uma decisão e depois de uma decisão. E Davi tinha um coração totalmente entregue a Deus. E eu não sei como é que você está. Eu não sei porque nesses dias o que mais me levou, Deus tem levado a levar a palavra às pessoas novas convertidas, isso tem me renovado. Mas algumas coisas que me impactou, inclusive experiência na nossa própria cela, é ver pessoas que ficaram feridas na caminhada. E uma preciosidade na mão de Deus. Mas que a ferida e a frustração de um certo momento parou. Hoje, conversando com um pastor, eu não entendo, estou descobrindo tantas coisas novas com Deus, mas eu tenho um primo que desviou e hoje ele chega a dizer ser ateu. Queridos, hoje nós vamos orar para essa vida, porque o Espírito Santo vai tocar e trazer de volta aos caminhos. Muitos que estavam ali com Davi tiveram essa posição também. E às vezes no momento da dor, no momento das frustrações, é um grande desafio sim para nós. Mas essa palavra nos deixa um ensinamento. Ele buscou força no Senhor. E essa força é real. É uma força espiritual, não é uma força natural. Porque até pela natural ou até emocional, você não vai conseguir. Amém? E hoje nós temos aqui, querido, um momento muito precioso que é a Santa Ceia. E hoje eu tive a graça de estar ensinando alguém um pouco o que é a Santa Ceia. É trazer a nós a memória de que Cristo morreu por nós. Mas que venhamos ser fortalecidos pelo pão, que é o corpo, e o sangue, que nos faz trazer a memória que nós fizemos uma aliança com Jesus. E quando nós tomamos, examinando a nós mesmos, esvaziando de tudo que é humano, deixando na cruz, e o buscamos, querido, nós somos fortalecidos para vencer, assim como Davi venceu, assim como essa palavra venceu, amém? Ela é muito comum na nossa vida, amém? E nesse momento eu quero orar com vocês, aqui com a palavra. 1 Coríntios 11, a partir do 23, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Amém? O pão, a palavra
que simboliza o próprio corpo de Jesus Cristo, o sacrifício dele, foi dado em favor de todos nós, para que venhamos ser fortalecidos, amém? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Tem um propósito na ceia, querida, é te fortalecer. Né, Ângela? Queridos, que não seja um evangelho só de ser vivido, de ser falado, mas que seja de ser vivido com experiência. Amém? De ser um canal de Deus na vida de outro. Muitas das vezes nós esperamos Deus nos curar. Eu mesmo uma vez fui para bispo, e um gabinete com ele, eu sinto tantas frustrações com isso. Ele falou: Zé Luiz, Deus não vai te curar para servir, Ele vai te sarando na caminhada. Imagina a pastora Francisca que passou no teu processo, né, pastora? Eu vou esperar a cura para que eu sirva esse Deus. Não, querido, no momento das suas dores, dos seus conflitos, quando o Paulo diz: sou fraco, eu sou forte. Amém? O poder de Deus entra exatamente no momento que você está fraco. Mas muitas das vezes nossas emoções nos levam a deixar perdido e confuso. Hoje eu estava ali fazendo a consolidação, e ao mesmo tempo falar: Espírito Santo, não me deixa perder essa essência. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ide, fazei discípulo. Deus não me chamou para ser pastor. Deus não me chamou para liderar uma igreja. Mas Ele antes disso me chamou. Mateus 28, 19. E eu falo isso, querido, porque eu tenho conflitos com isso dentro do meu interior. Tem dias, às vezes, para ir para uma célula fazer isso é uma guerra muito intensa. E às vezes não é com o irmão, não é com aquele que te feriu. Muitas vezes essa luta, essa guerra é com o próprio Deus que precisamos vencer. Senhor, se é isso, por que eu resisto tanto ainda? Né? E de fazer discípulo, uma ordem que Jesus deixou para nós. Amém? E nessa ceia, querido, você possa tomar e falar: Deus, eu quero fazer isso com leveza. Eu quero expressar no momento que eu quero me colocar à disposição, não me importa quem, aonde o Senhor me colocar. E eu quero ver vida sendo transformada nesse processo, Deus. O que estava com Davi não eram homens prontos. E é um grande desafio, porque às vezes nós queremos as coisas prontas. Amém? Então vamos celebrar esse momento dessa ceia, que você possa tomar. Vou chamar o Fernando aqui para ajudar, né? Que esse desejo esteja no teu coração, querido. Talvez você precise tomar essa ceia nessa manhã para ser curado nas emoções. Talvez você precise tomar essa ceia hoje, talvez você precise ser curado no teu físico. Talvez você precise tomar essa ceia para ser liberto em alguma área na sua vida que eu impeça a servir. Pai, nós consagramos, ó Deus, essa ceia, que representa o corpo e o sangue de Jesus, para que ao ingerirmos dela, ó Deus, vida de Deus seja liberada em nós, com força, com unção. Derrama, Deus, sabedoria e graça, Pai. Não porque nós somos fortes, nós ceamos, Deus, porque lembramos que tudo que nós somos é porque um dia o Senhor decidiu entregar a sua vida naquela cruz por nos amar. Que esse significado, Deus, venha trazendo agora em nossa memória, em nossas atitudes, vida e vida de Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Posso ceiar aí nesse momento? Pode distribuir, Fernando. Senhor, e
cante louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos chamar os pastores aqui em cima, pastor Humberto, pastora Francisca. Antes da pandemia sempre renovávamos as nossas cálices, as nossas taças. Pelo menos você que está em casa está vendo eles também renovando com a gente, né? Somos um corpo e esse é o nosso fortalecimento. Vou passar aqui para o pastor. Amém, né, queridos? Vamos, orar. Pega aí teu pão, né? Que representa o corpo de Cristo, né? Há poder de Deus, amém, querido? Que esse seja um momento que você possa ter também, examinar como é que está a sua vida com Deus. Muitas são as circunstâncias que tentam nos tirar, mas que hoje você possa trazer, não, é Cristo que me mantém nesse corpo. Né? Que se não for por ele, por mais que eu ame, né, a pastora Francisca, o pastor Humberto, a igreja, querido, se ele não estiver no coração do José Luiz, eu não terei força para estar. E é ele que nos dá essa força, não só de estar no corpo, mas também de servir, amém? Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pelo pão que simboliza o teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graça, Deus, porque o Senhor deixou isso como uma promessa para nós. Pai, hoje nós queremos nos alimentar disso, da Tua palavra, Deus, que ao comermos desse pão, Deus, Tu possa, aquilo que o Senhor fez em favor de nós, venha nos fortalecer, Pai, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Pode comer, querido. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, amém, que nos faz
Levante seu cálice. Comece a agradecer a Deus pela oportunidade que você tem hoje de conhecer a verdade. O sangue do Cordeiro foi derramado e ele está representado agora nas suas mãos. Esse sangue que nos lava, que nos purifica, que nos renova, que nos transforma. Senhor Deus, Pai, nós oramos, Senhor Deus, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só e nem órfãos, Senhor. O Senhor nos deixou, Senhor Deus, esse momento de sentar à mesa contigo, Pai, para relembrar, Senhor Deus, que o Senhor está vivo, para relembrar, Senhor, que a sua morte, Senhor Deus, foi para nos salvar, Senhor Deus, e nos dá livre acesso ao Pai, e hoje o Senhor está assentado à direita de Deus, vivo, soberano, Senhor, aguardando a igreja santa, pura e imaculada. Senhor, ao bebermos, Senhor Deus, possamos ser fortalecidos, curados, Senhor Deus, e restaurados à espera do nosso noivo. Em nome de Jesus, pode beber do seu cálice. Aleluia, Jesus. Amém, né, queridos? Celebra Deus, celebra a vida de Deus. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua maravilha, pelo poder que há na tua palavra, Deus. Que o Senhor nos conduza, Senhor, caminhos retos, Pai, diante da tua presença, Senhor. Que todos os dias tu possa nos levar a nessa fonte de água da vida, Deus, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Celebra o Senhor aí. Faz festa no teu coração com Jesus, né? E vamos. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Hoje é dia de festa, nós falamos, não é verdade? Antes de terminar, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A provisão para quem busca o reino de Deus e a sua justiça, a salvação para quem clama. Eu sei que Deus dará abundante